E aí, bora mergulhar numa jornada psicológica que é fascinante. A passagem daquela paralisia da dúvida para a força da ação. Um caminho que é super bem simbolizado pela transição do arcano os amantes para o carro. Quem nunca se sentiu assim, né? Naquela encruzilhada onde parece que qualquer opção tem um peso gigantesco. É uma experiência que todo mundo passa. É um momento tenso, claro, mas também de um potencial de crescimento que é incrível. Pois é, no inverso simbólico, é exatamente esse o ponto que a Carta dos Amantes captura. E ela não fala só de romance, não. Ela fala, na verdade, sobre um ponto de virada fundamental no desenvolvimento da nossa consciência. Esse é aquele momento em que surge um chamado para ir além do que foi ensinado, sabe? Além das regras, dos valores que a gente herdou, para começar a definir a própria identidade. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Integrar os amantes é muito mais do que só se apaixonar. Significa assumir a autoria da própria vida, sabe? Pegar as rédeas e ser responsável pelas direções que a gente escolhe seguir. É literalmente aqui que nasce a nossa identidade ética pessoal. A gente deixa de ser só um eco do que os outros esperam e passa a ter uma voz própria, com valores que são sustentados de forma consciente. Agora vamos entender o que está por trás dessa encruzilhada toda. O conflito interno. É uma batalha clássica que rola dentro de todo mundo em algum momento. Pensa assim, de um lado está o nosso desejo mais verdadeiro, aquela voz que pede para a gente ser fiel a si mesmo. Do outro, o peso do dever, das expectativas da família, da sociedade, aquela pressão para agradar. É um verdadeiro cabo de guerra interno. E aí vem a lição talvez mais difícil, mas que é essencial dos amantes. A gente precisa perceber que não dá para ter tudo. Cada sim que a gente diz para um caminho é inevitavelmente um não para todos os outros. A maturidade começa quando a gente aceita que decidir é também renunciar. Mas o mais interessante é que a inércia, sabe? A recusa em escolher, isso também é uma decisão. É a escolha de entregar o controle, de deixar que os outros ou as circunstâncias decidam pela gente. É, no fim, terceirizar a própria vida. Tá, mas e quando esse passo não é dado? O que acontece quando o medo de escolher simplesmente paralisa a gente? Bom, aí entremos no que a gente chama de sombra dos amantes. E essa sombra aparece de formas bem concretas. A indecisão vira uma coisa crônica, sabe? Leva a uma confusão danada entre o que é amor e o que é dependência, gera aquelas relações complicadas, triangulares, e por dentro vem a culpa pelos próprios desejos e um medo gigantesco de ser rejeitado por ser quem se é. Chega uma hora que essa paralisia fica insustentável. A vida para de pedir análise e começa a exigir uma atitude, uma decisão firme. Não é mais sobre pensar, é sobre se posicionar. E essa exigência toda leva a gente para um ponto de virada, que é a nossa quarta etapa aqui. A gente finalmente entende que escolher não é só um momento, é um ato contínuo, um ato de sustentação. Essa frase aqui, ela resume tudo, né? O amadurecimento de verdade não vem de acertar sempre, mas de aceitar a perda que faz parte de cada escolha e mesmo assim seguir em frente com o caminho escolhido. A renúncia é o preço que se paga pelo crescimento. E claro, essa maturidade toda muda completamente o jeito da gente se relacionar. Aquela busca por fusão, sabe? Aquela dependência para se sentir completo, isso evolui para uma aliança consciente. É onde duas pessoas inteiras se unem, mas sem anular uma outra. Até o jeito de decidir se transforma. Deixa de ser um impulso, uma reação para fugir da pressão e se torna um ato de maturidade. Uma afirmação clara de quem a gente é e para onde a gente quer ir. Beleza, chegamos na parte final. Uma vez que essa escolha madura foi feita, como que ela vira movimento de verdade no mundo? É aí que entra em cena o próximo arcano, o carro. Ele é a peça que faltava no quebra-cabeça. A integração dos amantes só fica completa de verdade quando a decisão interna encontra a força de ação do carro. Para simplificar, a função dos amantes é essa. É olhar para os caminhos, ponderar com o coração, com a mente e fazer escolha consciente. Ponto. E logo em seguida, o carro pega essa decisão e bota para andar. Ele é o compromisso, a vontade e a ação concreta que transformam uma escolha numa jornada de verdade. Sem ele, a decisão fica só no mundo das ideias. Então, se a gente for resumir o processo todo, podemos pensar nesses 4 passos. Começa com um desejo meio vago, sem ação. Depois, a gente aprende a escolher mesmo com medo. Em seguida, escolhe com consciência.
E por último, o mais importante, aprende a sustentar essa escolha no dia a dia. No fim das contas, integrar os amantes é exatamente isso. É uma espécie de alquimia que transforma um desejo em uma decisão responsável. É parar de viver dividido e começar a caminhar com integridade, com coerência, com maturidade. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, vale a pena se perguntar, neste exato momento da vida, qual escolha, qual caminho a consciência mais profunda está pedindo para ser finalmente sustentado e transformado em ação.